casa do massacre de Villisca. O crime que nunca foi resolvido. Um crime brutal na pequena cidade de Villisca. Uma casa simples de madeira branca que parece igual a tantas outras do interior americano. Uma varanda tranquila, janelas comuns e um jardim discreto. À primeira vista, nada naquele lugar indicaria que ali aconteceu um dos crimes mais brutais e misteriosos da história dos Estados Unidos. Aquela residência ficou conhecida como a Villisca Axe Murder House, cenário de um massacre que mais de um século depois ainda permanece sem solução definitiva. Na noite de 9 de junho de 1912, a cidade vivia uma rotina comum. Villisca era um lugar pequeno, onde quase todos se conheciam, e onde crimes violentos praticamente não existiam. As ruas ficavam silenciosas cedo, as portas raramente eram trancadas, e a sensação de segurança fazia parte da vida cotidiana. Naquela noite, a família Moore participou de um evento religioso na igreja presbiteriana da cidade. Josiah Moore, um comerciante bem-sucedido e respeitado na comunidade, estava acompanhado da esposa Sarah e dos 4 filhos, Herman, Catherine, Boyd e Paul. Depois do encontro na igreja, 2 amigas das crianças, Lena e Ina Stillinger, foram convidadas para passar a noite na casa da família. Era algo comum na época. As meninas aceitaram e seguiram com os Moore para a residência na East 2nd Street. Nada parecia fora do normal. Quando chegaram em casa, todos se prepararam para dormir. As irmãs Stillinger ficaram no quarto de hóspedes no andar de baixo. Josiah e Sarah se recolheram no quarto do casal. As 4 crianças dormiriam no andar superior. As luzes foram apagadas pouco depois da meia-noite. A casa mergulhou em silêncio. Em algum momento daquela madrugada, alguém entrou na residência. Até hoje ninguém sabe exatamente quando isso aconteceu. Não há sinais claros de arrombamento, o que levou investigadores a considerar 2 possibilidades. Ou o assassino tinha acesso fácil à casa, ou entrou silenciosamente enquanto todos dormiam. O que aconteceu a seguir transformaria aquela noite em um dos episódios mais sombrios da história criminal americana. O assassino pegou um machado que estava na própria casa. Era uma ferramenta comum em residências da época. Com essa arma, ele começou a caminhar pelos quartos. Primeiro entrou no quarto do casal. Josiah e Sarah estavam dormindo quando foram atacados. Os golpes foram extremamente violentos e repetidos. A brutalidade foi tamanha que ficou claro para os investigadores que o agressor demonstrava uma fúria incomum. Depois disso, o assassino subiu as escadas. No andar superior estavam as crianças. Uma a uma, elas foram atacadas enquanto dormiam. Herman, Catherine, Boyd e Paul não tiveram chance de reagir. O criminoso se movia pela casa em completo silêncio, seguindo de quarto em quarto. Em seguida, ele voltou ao andar de baixo, onde estavam Lena e Ina Stillinger. As 2 meninas também foram assassinadas da mesma maneira. No total, 8 pessoas foram mortas naquela casa durante a madrugada. O detalhe mais perturbador é que, segundo as investigações posteriores, o assassino pode ter permanecido dentro da casa por horas antes de cometer os crimes. Alguns especialistas acreditam que ele entrou mais cedo e esperou todos dormirem profundamente. Outro fato estranho chamou a atenção da polícia quando os corpos foram encontrados. Diversos espelhos da casa estavam cobertos com roupas ou tecidos. Algumas janelas também estavam bloqueadas. Não se sabe exatamente por quê. Alguns investigadores acreditavam que poderia ser uma tentativa de impedir que alguém visse o interior da casa. Outros consideraram que o assassino poderia ter algum tipo de superstição ou ritual. O que torna tudo ainda mais perturbador é que, depois de cometer o massacre, o criminoso simplesmente desapareceu na escuridão da madrugada. Nenhum vizinho relatou ter ouvido gritos ou barulhos incomuns. A cidade inteira continuou dormindo enquanto o crime acontecia. O massacre só seria descoberto horas depois, quando a rotina silenciosa daquela casa começou a levantar suspeitas. Na manhã de 10 de junho de 1912, a ausência de movimento na casa da família Moore começou a chamar atenção. As crianças não apareceram para as atividades do dia,
e ninguém parecia ter saído da residência. Preocupada, uma vizinha decidiu verificar se estava tudo bem. Ao se aproximar da casa, percebeu que a porta estava fechada e o interior completamente silencioso. Após entrar e percorrer alguns cômodos, ela fez a descoberta que abalaria Villisca para sempre. Dentro da residência estavam os corpos de todos os moradores e das duas visitantes. A notícia se espalhou pela cidade em questão de minutos. Em poucas horas, moradores curiosos começaram a se aglomerar no local. Naquela época, procedimentos de isolamento de cena de crime ainda eram pouco rigorosos. Muitas pessoas entraram na casa antes que investigadores pudessem proteger o ambiente, o que acabou comprometendo diversas evidências. A investigação começou imediatamente, mas desde o início enfrentou dificuldades. Não havia testemunhas confiáveis, nenhuma arma trazida de fora e praticamente nenhum rastro claro que levasse ao autor do crime. O machado utilizado no massacre foi encontrado dentro da casa, lavado e apoiado perto da área onde normalmente ficava guardado. Com o passar dos meses, diversos suspeitos surgiram. Um deles foi Frank Jones, um empresário influente da cidade que tinha desentendimentos comerciais com Josiah Moore. A rivalidade entre os dois era conhecida na comunidade, o que levantou suspeitas de que o crime poderia ter sido motivado por vingança ou disputa financeira. Outro nome investigado foi William Mansfield, um homem que havia sido ligado a uma série de assassinatos semelhantes em outros estados. Em alguns desses casos, famílias inteiras haviam sido mortas durante a madrugada com machados. Apesar das semelhanças, nenhuma prova conclusiva conseguiu ligar Mansfield diretamente ao massacre de Villisca. Outro suspeito foi George Kelly, um pregador itinerante que estava na região na época do crime e apresentava comportamento considerado estranho. Durante um interrogatório intenso, ele chegou a confessar os assassinatos. No entanto, posteriormente afirmou que a confissão havia sido resultado de pressão psicológica durante as investigações. O caso foi levado a julgamento, mas Kelly acabou absolvido por falta de provas. Outro nome que aparece em teorias posteriores é o de Henry Lee Moore, um homem condenado em 1913 por assassinar sua própria mãe e avó com um machado. Anos depois, pesquisadores perceberam semelhanças perturbadoras entre esse crime e o massacre ocorrido na Villisca Axe Murder House, em Villisca. As vítimas foram atacadas enquanto dormiam. Os golpes foram extremamente violentos, e a arma utilizada também foi um machado, muitas vezes encontrado na própria casa. Alguns historiadores sugerem que Moore poderia estar ligado a uma série de assassinatos semelhantes ocorridos em pequenas cidades do centro dos Estados Unidos no início do século XX. Como ele costumava viajar de trem entre diferentes regiões, surgiu a teoria de que poderia ter se deslocado facilmente entre essas cidades. Ainda assim, nunca foi encontrada nenhuma prova concreta que o colocasse em Villisca na noite do massacre, e ele jamais foi formalmente acusado pelo crime. Assim, mais de um século depois, o caso continua oficialmente sem solução, permanecendo como um dos mistérios mais perturbadores da história criminal americana. Com o passar do tempo, o massacre começou a ganhar fama nacional. Jornais de várias partes dos Estados Unidos passaram a relatar o caso como um dos crimes mais chocantes do início do século XX. Apesar de inúmeras teorias, interrogatórios e investigações paralelas, nenhum culpado foi oficialmente condenado. O caso permaneceu sem solução. Décadas depois, a antiga casa da família Moore começou a se tornar conhecida não apenas pelo crime, mas também por relatos de fenômenos estranhos. Visitantes afirmavam ouvir passos durante a madrugada quando o interior estava vazio. Alguns relatavam batidas nas paredes, portas que se moviam sozinhas e objetos aparentemente deslocados sem explicação. Investigadores paranormais que passaram noites dentro da residência alegaram ter captado vozes em gravações eletrônicas. Em alguns relatos, visitantes disseram ouvir o que pareciam ser sussurros de crianças nos quartos do andar superior. Outros afirmaram sentir uma presença constante observando seus movimentos dentro da casa.
Esses relatos transformaram a residência em um destino conhecido para curiosos e pesquisadores do paranormal. Hoje, a casa continua de pé em Villisca e recebe visitantes interessados na história do massacre e nos fenômenos relatados ao longo dos anos. Para muitos, o local representa um dos maiores mistérios criminais da história americana. O que realmente aconteceu naquela madrugada de 1912 talvez nunca seja totalmente esclarecido. O assassino entrou, matou 8 pessoas enquanto dormiam e desapareceu sem deixar uma explicação definitiva. Mais de um século depois, a casa permanece como um símbolo silencioso daquele episódio sombrio. Um lugar onde a história, o mistério e o medo continuam se misturando dentro das mesmas paredes onde tudo aconteceu. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar mais uma história aqui no canal News Web Doc. Este foi o 3º episódio da nossa série especial sobre casas marcadas por acontecimentos sombrios e inexplicáveis. Lugares onde a história deixou cicatrizes profundas e onde até hoje muitos acreditam que algo ainda permanece. Se você gosta de conteúdos sobre mistérios reais, histórias perturbadoras, investigações históricas e lugares que parecem guardar segredos que o tempo não conseguiu apagar, já se inscreva no canal News Web Doc e ative o sininho para receber as próximas histórias. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Esse simples gesto ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também se interessam por mistérios, histórias sombrias e acontecimentos inexplicáveis. Se quiser, também deixe aqui nos comentários o que você achou desta história e qual outro lugar misterioso você gostaria de ver nos próximos episódios. Muitas das histórias que contamos aqui começam justamente com sugestões da própria comunidade do canal. No próximo episódio da série Casas Assombradas, vamos visitar outro lugar cercado por relatos assustadores e acontecimentos que desafiam qualquer explicação lógica. Um local onde visitantes dizem ter presenciado fenômenos que simplesmente não deveriam acontecer. Obrigado por assistir ao News Web Doc. Nos vemos no próximo episódio.